Nós temos estudado aqui por um bom tempo, uns 4 domingos ou mais, lições ou mensagens preciosas. Eu gosto de dizer estudado, não somente ouvido. Mensagens preciosas a respeito em Oséias, no capítulo 14. Não vou repregar o que foi pregado. É só uma introdução. Mensagens muito profundas de Oséias 14, versículos 5, 6 e diante. E nestas mensagens Deus fez promessas grandiosíssimas de que Ele seria para nós um orvalho, um frescor, que nós floresceríamos como lírio, que nós seríamos como cedro firme, teríamos o esplendor da oliveira, teríamos aquele óleo preciosíssimo sobre nossa cabeça. E ainda, irmãos, como se não bastasse, nós receberíamos ou exalaríamos a fragrância do lírio. E eu digo a fragrância do Senhor. Quando eu cheguei, eu vi assistir essa pela televisão, pelo vídeo. Eu disse, a mensagem está totalmente perfumada. A igreja deve estar muito perfumada, porque era perfume só que exalava naquele dia que foi pregado. Mas, irmãos, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque as promessas de Deus aqui são promessas que Deus estava fazendo para o seu povo. E as promessas de Deus, elas são, na sua grande maioria, condicionais. Tem condições para que essas promessas aconteçam em nossas vidas. E eu me lembro de Êxodo, no capítulo 19, sei lá, nós veremos outros textos, de 5 e 6, o Senhor falando a Moisés, você fale ao meu povo o seguinte: agora, pois, olha só, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então eu então sereis a minha propriedade peculiar, a minha propriedade peculiar dentre todas as nações, todos os povos, porque a terra é minha. Se guardardes, ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, os meus mandamentos, então eu serei, vós sereis minha propriedade. Diga, fale isto ao povo, foi isso que ele mandou dizer. Falarás isto. Em 2 Crônicas 7,14, um texto que todos nós sabemos de cor salteado, o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, voltar dos seus maus caminhos, então se arrepender, etc, então eu virei dos céus e sararei esta terra. Condições, são condições. Isto foi dito aqui, irmãos, porque se você agora abrir, de fato, o capítulo 14, foi mostrado aqui isso também. O profeta está dizendo ao povo, no versículo 1 e 2, olha as condições para que o Senhor faça, traga este perdão, traga este esplendor, traga esta fragrância, faça tudo, olha a condição. Aqui ele está entre uma súplica e um clamor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E diz-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos. O sacrifício dos nossos lábios, ao invés de trazer um sacrifício de animais, o sacrifício dos nossos lábios, traga para o Senhor. Ele está dizendo isso, traga para o Senhor, converta, volte para o Senhor. Meus irmãos, então nós estamos vendo, sim, o Senhor está mostrando, está pedindo. O que nós percebemos nisso tudo é que só há um caminho, meus irmãos, só há um caminho para que as bênçãos de Deus possa vir sobre nós, para que o Espírito Santo possa
atuar sobre nós e dentro de nós, para que ele se mova, só há um caminho, meus irmãos. Eu afirmo isto com segurança. É quando nós reconhecermos que precisamos de quebrantamento. Atentem, quando nós reconhecermos, e você vai ver que é a necessidade disto. O homem, nós, eu, você, reconhecermos que precisamos de quebrantamento. Eu fui dizer isso, se uma pessoa queria que eu fosse falar ontem, eu já tenho um compromisso e eu estou pensando em falar nisso. Nem se fala mais sobre isto. Eu fiquei assim. Nem se fala mais sobre isto. Por isso, meus irmãos, este é o título que eu queria dar a esta mensagem, esta fala, que juntos teremos: a importância do quebrantamento. A importância do quebrantamento. Este é o caminho para que Deus venha sobre nós, para que Ele possa se mover dentro de nós e trazer essas bênçãos todas que Ele está prometendo nesse livro. Agora, irmãos, para isto, vamos juntos. Agora, eu gostaria que você fosse comigo, por favor, a Isaías, no capítulo 57. Vamos a Isaías e vamos ver o que é que este Deus maravilhoso, que tem nome, que é sobre todo nome, e que diz coisas tremendas, mas diz outras assim que a gente fica pensando. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto. Olha só, ele já está se denominando o alto, o sublime, o alto, o sublime, que habita a eternidade, em lugar que você não tem ideia, a eternidade ele habita, o qual tem o nome de santo. Ele é santo, não tem só o nome, ele é santo. Ele aí continua: habito no alto e santo lugar. O lugar onde está é santo, e a santidade também deve ser o nosso alvo, deve estar na casa do Senhor. Habito, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Mas eu habito também com o contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Habito com contrito para vivificar esse espírito abatido e vivificar o coração dos contritos. Eu vou repetir: mas habito também com contrito de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar, trazer vida, vivificar o coração dos contritos. O Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os oprimidos de espírito. No Salmo 51 ainda, 17, Davi diz assim: sacrifícios de animais tu não queres, senão eu te daria. Mas um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nesses textos 3, irmãos, e são inúmeros textos que falam sobre isso, nós vemos perfeitamente algumas palavras que são chaves, palavras que expressam exatamente o que o Senhor quer fazer conosco e quer que nós façamos. Não tem nem, irmãos, como fugirmos disto. E existe algumas palavras do hebraico, quem sou eu para dizê-las, né? Mas que traduzem no português, que traduz exatamente o que é quebrantar-se, o que é ser contrito. Quebrantar-se, lá essa palavra quer dizer chabó, no bom português. É tirar a resistência. Irmãos, quebrantar-se seria tirar a resistência, tornar-se fraco, reconhecer a sua debilidade. Isso seria quebrantar-se. E esta palavra aqui é exatamente, e tirar esta resistência, essa força do velho homem, irmãos. Não é a força que a gente tem, não, é a força do velho homem que quer nos prender, que quer nos levar e quer deixar para lá. Então, debilidade seria, ou quebrantamento seria isto. Então, esta outra palavra,
que traduz muito bem o que é contrito de espírito, que seria daká, essa outra palavra, significa, e ela traz uma ideia muito clara, significa dando a ideia de que é um processo de moer, de esmagar, de tornar em pó. Quem foi, no nosso tempo, meu tempo, o tempo ainda de alguns sobrinhos, se usava muito o talco, que hoje a criança não usa mais talco, né? Mas antes já estava... É aquele talco. Contrito é isso, é contritar, é de fato esmagar, irmãos, é processar, que está tão em moda, este pó, ou esta pedra, ou este... sei lá, pó químico, o que for, que torna-se neste pó, nesta coisa saudável que seria no passado. Mas é este processo de contrito, então o coração contrito, quebrantado, quebrado em pedaços, humilhado. Reconhecer-se, quebrantamento ainda, irmãos, é reconhecer-se extremamente limitado. É extremamente limitado, ninguém gosta dessa palavra. Humilhado, dependente da graça e da bênção do infinito e do amor de Deus. É isto. Não é um sentimento, meus queridos, não é. Não é. Quebrantamento não é um sentimento, é decisão. É decisão, não é sentimento, não é algo sobrenatural. Obviamente que Deus vai usar o sobrenatural, nós vamos ver, mas é uma decisão minha, é uma escolha minha. É olharmos, meus irmãos, para áreas das nossas vidas, enxergar, admitir, eu preciso ser trabalhado nesta vida. Eu sou a pessoa, aliás, sou eu mesma que deveria estar falando sobre isso. Sou eu mais que preciso disso. É olharmos para áreas das nossas vidas, admitir, eu preciso ser mudado nesta área. Isto é quebrantamento. É admitir. Eu dependo da graça, da bênção de Deus. Então, para isto, eu preciso tirar toda esta força, esse limite, tirar o que é a força do homem. E admitir essa dependência total, essa limitação de que eu preciso. Irmãos, nós não somos acostumados a isto. Nós não fomos moldados para isto. Eu não quero nem dizer, eu vou tirar a palavra acostumado, mas nós não fomos moldados para isto, para quebrantamento. Nós não fomos, porque nós fomos moldados e incentivados sempre para sermos vencedores, estarmos sempre por cima e nunca por baixo. Não é à toa que nós gostamos do texto de Deuteronômio de 28, 13, que diz assim, olha, o Senhor te colocará como cabeça e não com cauda. Ele simplesmente colocará cá em cima e não embaixo. Não está errado não, irmãos. Obviamente que nós gostamos disto. Só que nós, às vezes, assimilamos isso de tal maneira só para vencermos, que qualquer coisinha nos causa uma frustração tremenda e parece que vai ser uma derrocada na vida, não deu certo, é uma frustração, é um terror nas nossas vidas. Porque nós não fomos moldados para que há momentos que tem sim que se humilhar. Há momentos sim que a gente tem que baixar. Há momentos que a água está descendo o Jordão, né? Para chegar lá embaixo mesmo. Há momentos, irmãos, nessa necessidade. E olhe só, quando estava preparando isso, eu me lembro que, graças a Deus, não foi na minha casa não, viu? Mas muitas crianças já ouviram isto, porque eu sei, presenciei essas coisas. Crianças já ouviram. Se chegar apanhado aqui em casa, você vai apanhar mais ainda. Eu acho que muitos irmãos conhecem isso aqui. Se chegar apanhado em casa, você vai apanhar mais ainda. Irmãos, incentivando cada vez mais. Você não pode errar, você não pode fracassar, você não pode estar por baixo, você não pode isso, não pode aquilo. Mas, irmãos, não tem mais ou menos, deve ter uns 15 dias por aí, que eu ouvi uma reportagem, acho que foi no Rio Grande do Sul, em que um pai invadiu uma escola
para dizer desaforo, para agredir e bater a professora, o diretor, porque reclamou com o menino. Disciplinou, normal, orientou. Ela invadiu a escola para fazer isto. Então, porque o filho não pode receber a menor reclamação. Meus irmãos, isto não existe. Diante de Deus, não é isso que Deus espera, porque na medida em que se toma uma atitude dessa, está se alimentando o orgulho, a desobediência, a soberba, muito mais. Nesta criança, ela não vai aprender outra coisa. Ela não vai aprender. Se os pais estão agindo assim, eles não vão aprender. Mas, meus irmãos, não foi isto que Deus fez para nós. Tenham paciência, um pouco. Não é aquela mensagem de, olha, nós estamos lá em cima, mas eu acho que é um momento para que nós reflitamos da nossa situação. Ou, se for somente eu prefiro refletir isso também para mim. Vejam como Deus tratou 2 reis quando pecaram. Como Deus tratou 2 reis conhecidos nossos quando pecaram. Como foi que eles reagiram como quando foram confrontados com o seu pecado. E como Deus também reagiu diante da situação deles. Os 2 reis, todos nós já podemos imaginar que é o rei Saul e o rei Davi. E não precisa ir lá, mas só um resumozinho daqui. No capítulo, só para os irmãos se situarem no futuro, em 1 de Samuel, no capítulo 15, Deus está falando de Saul. Lembrem bem que Deus deu uma ordem a Saul, através de Samuel. Olhe, eu vou, aliás, Deus já falou isso desde Moisés. Os amalequitas, eu vou destruí-los totalmente, não vai ficar nem lembrança deles aqui. E coube a Saul cumprir esta ordem de Deus, de que, de fato, os amalequitas teriam que pagar pelo erro. Não interessa aqui, irmãos, agora, pagar, você faz e paga. Nós estamos em atitude, em coisas do Velho Testamento, mas que é assim mesmo. Deus agia e agiu, porque eles erraram terrivelmente. Ele disse, eles foram tão perversos que quando o povo estava fraco, que ele veio por detrás, traiçoeiramente, para matar, agredir o povo de Israel. Então o Senhor disse, olha, não tem, como eu digo assim, não tem vez para este povo, vai ser isto mesmo. Então coube a Saul tomar esta atitude, cumprir o que Deus tinha determinado. Mas, irmãos, o que é que ele fez? E a atitude de Saul é muito desagradável, principalmente para um rei. O que foi que ele fez? Poupou o gado, poupou o rei Agag e levou para lá. Quando Samuel chegou e que ouviu o balido dos animais, o que é isso aqui que aconteceu? O povo, olha a atitude, meus irmãos. Ele não admitiu, errei, eu não cumpri. E Deus disse assim, olha, eu me arrependo de ter posto Saul aqui, porque ele não cumpriu, ele não executou a minha palavra. Não executou, me arrependo disto. Ele não executou, ele não me obedeceu. Não houve importância daquilo que eu falei para ele. Então ele transferiu. Não, o povo quis trazer o melhor dali deles para sacrificar ao Senhor. E aí nós já sabemos o que Samuel disse, olha, vale a pena obedecer ou sacrificar? Então, o que nós notamos, que ele não assumiu o erro dele. Você vai dizer, não, mas tem um momento que ele diz assim, olha, eu pequei, eu errei. Não, meus irmãos, aquilo foi só falácia, porque mais adiante ele diz ao próprio Samuel, olha, vai comigo, para que você me honre diante dos anciãos, e eu adoro o teu rei. Então não houve arrependimento da parte de Saul, não. Ele disse simplesmente isto para tentar encobrir seu erro, que nós notamos. Concluindo isso aqui, que eu quero realmente que seja rápido, é isto, meus irmãos. Ele encobriu seu erro, ele não de fato confessou o seu pecado, ele se demonstrou muito orgulhoso e não quebrantado. E o resultado, ele perdeu o reino. Então vejamos o Davi. Davi está no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel.
Nós sabemos a história. Nós sabemos o pecado, que a Bíblia deixa bem claro e bem escancarado o pecado de Davi. Adulterou, matou, então errou de fato feio. E Deus mandou, segundo Samuel no capítulo 11 e 12, os capítulos inteiros falam dessa situação. Quando Deus mandou Natã falar com Davi, Natã chegou, contou uma história para Davi, né, daquele homem pobre, e contou toda a história que nós sabemos. O que interessa é o que ele de fato fez. No mesmo momento, quando Natã estava falando para Davi, no capítulo 12, no versículo 13, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Olha, imediatamente ele admitiu: eu pequei contra o Senhor. Realmente. E as próprias palavras que Davi verbalizou: vai pagar com 4 cordeirinhos, merece morrer. Que ele disse: este homem és tu, Davi. Este homem não é outro, não, és tu. Na mesma hora, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Realmente eu pequei contra o Senhor. Ele admitiu o seu erro, ele se responsabilizou pelo seu erro, não foi ninguém. Não foi porque eu estava ocioso aqui no palácio, eu olhei, vi aquela mulher, me tentou, eu estava aqui, eu sou de carne e osso. Não, irmãos, ele não disse nada disto, ele não pensou, ele não se desculpou. Pessoalmente errei. Então ele admitiu e se responsabilizou e se arrependeu do seu pecado. E olha no Salmo 51, que aqui relata muito bem esta situação de Davi. Ele diz aqui, um versículo que eu já citei: tu não te comprases de holocausto, não te daria, mas um coração quebrantado e contrito tu não desprezas. A sua resposta foi de um homem humilde, de um homem quebrantado, um homem que admitiu seu erro e por isso foi considerado com Deus. Na mesma hora, está ali no mesmo texto: o Senhor já te perdoou. O próprio Natã disse para ele: o Senhor já te perdoou. Obviamente perdoou, mas seu filho vai morrer, sua situação da sua casa vai continuar terrível, e nós sabemos. Aí veio Absalão e veio as mulheres de Davi, porque ele disse: olha, te dei tantas mulheres, te dei o reino, ainda vai tomar uma mulherzinha, uma cordeirinha de um homem que só tem essa mulher, coisa assim. Então o Senhor fez todo o exame ali com ele, mas disse: teu filho vai morrer por causa do teu pecado. Mas ele disse: eu pequei, eu querei. E Deus depois considerou Davi como um homem segundo o seu coração. Aí eu pergunto, meus irmãos, por que nós precisamos de quebrantamento? Por que nós precisamos de quebrantamento? Quais as razões pelas quais precisamos de quebrantamento? Irmãos, prestem atenção a isto aqui. Para a primeira delas, não estou colocando por ordem de importância, mas estou colocando: para não perdermos a presença de Deus. Você cantou isso aqui e você ouviu também alguém falando aqui sobre isto. Para não perdermos a presença de Deus. Vá ao Salmo 51, o versículo 9. Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não te retire, não retires de mim. Irmãos, se nós não tivermos esta presença de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, todas as nossas ações serão vazias, serão vãs. Tudo que nós fizermos, se não for com a presença de Deus, não tiver este aval do Espírito Santo, essa ratificação, tudo que você fizer e tudo que eu fizer é vazio, não vai valer nada, vai ser como metal que está se tinindo, não é? Simplesmente não tem valor. Então nós precisamos desse quebrantamento para não perdermos a presença de Deus. Também nós precisamos do quebrantamento, que Deus só se aproxima, Deus só se achega àquele que é quebrantado, aquele que se humilha.
diz exatamente, Tiago 4:6, ele exalta os humildes e resiste ao soberbo. Exalta os humildes e resiste aos soberbos. Isaías 66:2 diz que ele só vai olhar. Para quem o Senhor olha? Para aquele que é aflito, aquele que é abatido, aquele que teme e treme na presença do Senhor. É para estes, meus irmãos, que Deus vai olhar, para os que são abatidos, para os que são humildes. Estes é que estão, o Senhor está com os olhos em cima mirando. O Salmo diz isso tantas vezes. Não, numa pregação você não vai trazer tudo isto aqui, mas muitas vezes o Senhor só está próximo de quem é humilde, de quem do abatido. Mas porque também precisamos do quebrantamento, para que homens e mulheres possam ter consciência do seu estado e admita o seu erro. Homens e mulheres, veja o seu estado, avalie o seu estado e admite o seu erro. Olha, nós temos uma situação bem clara na Bíblia, em Isaías 6, no capítulo 6, versículo 1 e 5, é o rei Uzias. O rei Uzias está lá no bem bom do palácio, né? No meio de todo mundo, ele está ali. E de repente ele disse, olha, no dia em que morreu o rei Uzias, parece que antes ele não tinha olhos de fato para o Senhor, mas no dia em que o rei morreu, aí ele disse, eu vi o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele ficou, meu Deus, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Ele viu a santidade do Senhor, ele viu os serafins, os querubins, louvando, adorando o Senhor. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Por que ele disse eu vou morrer? Ele disse simplesmente, irmãos, porque ai de mim, ele caiu em si. Ai de mim, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Então ele disse, habita no meio de um povo de impuros lábios. Então ele tinha, o que é que ele tinha nesta boca? O que é que ele falava? Tomou consciência. O povo fala desta forma, eu devo falar e estou falando igual a eles, eu estou fazendo a mesma coisa. Obviamente que ali Deus aproveitou e mandou Matenaz para purificar os lábios, né, do profeta. Mas ele viu, irmãos, o seu estado, ele reconheceu o seu estado. Então, meus irmãos, é um momento para que nós avaliemos e olhemos qual é o meu estado, por que eu sou assim, por que eu estou assim desta forma. Então, neste momento, ele viu, e é preciso quebrantamento, irmãos, para que olhemos para dentro. Nós temos no Novo Testamento a situação de Zaqueu, quando ele foi tomado pelo Senhor Jesus, e visto o seu pecado, ele disse, Senhor, se alguém eu defraudei alguma pessoa, 4 vezes mais eu pago o que eu defraudei. Então, ele viu a sua situação e admitiu, realmente, eu era um ladrão. Eu era um ladrão, ele se quebrantou disso. E ainda mais uma razão para nós nos quebrantarmos. Podemos dizer, um aumento desta capacidade de amar e adorar o Senhor. E nós temos um exemplo que foi tão falado esses dias todos por aqui, da mulher pecadora que levou o vaso de alabastro. Ela, irmãos, não se preocupou em ser criticada, ela estava de fato quebrantada. Não se preocupou em ser criticada, na murmuração, ela não se preocupou em ser molestada, na indignação de que estava ali, ela não se preocupou com nada disto. Ela só tinha um objetivo, que era agradar ao seu Senhor, a quem lhe libertou. Então, irmãos, esta capacidade, esse quebrantamento nos levará a amar mais ao Senhor, a adorar mais o Senhor, com liberdade, sem preocupação, sem nada mais que possa impedir esta comunhão, nada mais. Iniquidade não está fazendo separação entre mim e o meu Senhor. Então, é o caminho. E quase que o penúltimo, não da mensagem, mas disso aqui, irmão, da necessidade, desta prova da necessidade do quebrantamento, é o caminho para o arrependimento e o perdão. Se não houver quebrantamento, eu não acredito que nós nos arrependamos do nosso pecado, confessemos e recebamos o perdão e Deus possa agir em nossas vidas e possa
trazer liberdade, trazer plenitude do seu espírito e trazer as bênçãos que ele tem programado para nós. Esta é uma necessidade, é o caminho, meus irmãos, para o arrependimento, para o perdão, é o quebrantamento e ainda é para a liberação do nosso homem interior, do nosso coração, uma liberação do nosso espírito. Lembra que Paulo diz assim, há uma militância dentro de mim, há algo que bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então essa militância, essa agonia, vou usar esta palavra mesmo, essa agonia que existe dentro do nosso espírito, irmãos, eu bem quero fazer alguma coisa, mas estou presa, não sai, porque a carne, e quando a gente fala de carne, a gente pensa só no corpo, não, a nossa natureza, o corpo reflete isso, na verdade o corpo reflete essa natureza, que pelo meio do corpo é que demonstramos tudo, né? Mas sabemos que é o velho homem dominando. Então Paulo naquela luta, já recebeu a salvação, nós sabemos do capítulo 9 de Atos, mas aquela luta, irmãos, este quebrantamento vai fazer com que este homem interior do nosso coração seja liberado para manifestar esta glória do Senhor. E, meus irmãos, isso é Romanos 7, 22, 23, que exatamente fala essa luta do homem interior e o homem exterior. Mas como é que se dá isto? Como é que nós podemos ser quebrantados? Vá comigo, por favor, a João, no capítulo 12, o versículo 24. Vamos lá, porque o Senhor, e foi o Senhor Jesus e o Senhor Deus, Ele está usando a própria natureza para nos ensinar como isto pode acontecer, como podemos ser quebrantados. A própria natureza nos dá essa lição, mas a natureza trazida pelo próprio Deus, o eterno Deus. Então, vejam só, João 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você achou? Vocês acharam? Ah, pronto, está escrito ali. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que é que vai acontecer? Produz muito fruto. Irmãos, a vida está no grão de trigo. A vida está no grão de trigo. Quem estudou aqui, quem se lembra da mostarda, eu creio que é a mesma situação. Lembra do grão de mostarda que nós estudamos, que tem uma essência, um perfume diferenciado, mas está preso ali. O grão de trigo, irmãos, tem uma casca muito, muito dura. Acho que chama tegumento, né? Tegumento, aquela casca que envolve, muito dura no lado de fora. Mas enquanto esta casca não for quebrada, não for rachada, não for aberta, o trigo não vai brotar. Eu estou tendo as experiências com a moringa. Eu tenho plantado muita moringa, então aquela sementinha a gente vê quando ela começa a abrir, que a planta começa a brotar. Então a gente vê que ali começa a nascer. Mas, irmãos, enquanto a casca não for rompida, não for aberta, o trigo não pode brotar e crescer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, que morte é essa? Hein? Que morte é esta? Que morte é esta que nós podemos pensar, irmãos, não morrer? No caso da semente, nós podemos ver perfeitamente. Mediante, o Senhor está falando de algo natural, mediante a cooperação da temperatura, né? A temperatura nessa sementinha e a umidade, atende para essas duas coisas, irmãos, temperatura e umidade. Na sementinha ela vai começar a se desenvolver internamente, começar a se movimentar. Mas, irmãos, o que é que o Senhor quer nos ensinar com isto? Quer ensinar a cada um.
Não permita nada que você se amoleça agora não, irmãos. Eu estou falando é mole mesmo, porque quebrantamento é moleza. Olha só, somos nesta vida submetidos a várias e várias temperaturas altas. E eu não estou falando do calor que nós sentimos este ano aqui em Salvador, não. São temperaturas, são problemas, são diversidades de problemas, são circunstâncias as mais diversas. Tudo isto Deus vai usar, está usando para trabalhar este homem interior, para que seja manifestado no exterior que nós temos aqui dentro, irmãos. Deus vai usar tudo isto. E olhe, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Jesus Cristo disse que a carne, o espírito estava pronto. O seu espírito está pronto? Está assim, porque no dia que nós nascemos de novo, imediatamente tudo... Nosso espírito foi religado, mas a carne é fraca. Essa estrutura externa que nós temos, que é um arcabouço cheio de alma, cheio de emoção, cheio de tudo mais, e nós vamos falar rapidinho sobre isso, ele está impedindo que esse exterior manifeste a glória que Deus já fez naquilo que é no interior. Isso foi Marcos 14, 38. Isto nós não permitimos, que vai doer, meus irmãos. Sabe, tudo isso vai doer. Os irmãos, todos nós conhecemos mecanismos de defesa. Então, o nosso ego, ele utiliza um mecanismo de defesa para não deixar passar tudo aquilo que dói. Tudo que vai comprometer nossas vidas, a nossa emoção, mas vai ser difícil. Então, tudo está aí dentro, os mecanismos de defesa estão impedindo que as coisas venham aqui fora. Mas para Deus não há mecanismo de defesa, Ele vai realmente nos colocar em várias temperaturas, utilizando os meios mais diversos para tratar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente e nos quebrantar. Porque ele precisa, meus irmãos, precisa deste homem exterior manifestando a sua glória que está no interior. Deus vai usar diversos meios eficazes para tratar isto mesmo. Muitas vezes, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus permite circunstâncias para trabalhar com o nosso homem espiritual. Muitas circunstâncias. E, irmãos, se nessas circunstâncias nós nos queixarmos, nós não permitirmos, ignorarmos que é o Espírito Santo trabalhando em nós, nos disciplinando, não vai acontecer nada. Eu não sei se os irmãos se lembram, porque conheço uma experiência de um menino que disse ao pai, o pai disciplinou, usando essa palavra bem, disciplinou, que castigo hoje, o Ministério Público vem em cima de quem fala em castigo. Então, disciplinou esse filho, e se você vai ficar ali ajoelhado para refletir a sua situação, sabe o que esse menino disse? Eu estou aqui ajoelhado por fora, mas aqui dentro eu estou em pé. O que é que ele disse, irmãos? Ele não se permitiu tratar em nada. Então, este menino continuou do mesmo jeito. A mesma coisa eu estou dizendo para nós aqui, irmãos. Se nós ignorarmos o trabalho que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossas vidas, para que nós cheguemos onde Deus quer chegar, nós estamos semelhantes a esse menino. Mas se nós reconhecermos que todas as providências de Deus são para o nosso máximo proveito, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperando para o bem daquele que ama a Deus, irmãos, até mesmo as desagradáveis, até mesmo as coisas desagradáveis, nós veremos que o Espírito Santo vai fazer uso para quebrar esta casca e lidar com as diversas áreas das nossas vidas, seja no beber, atentem, seja no beber, seja no falar, seja na vaidade, seja no comer, seja no vestir, na obstinação, no orgulho, naquelas coisas esquecidas. Eu nem me lembrava disto, que nada, naquelas coisas esquecidas, o Senhor diz,
Quem pode discernir seus próprios erros? Expurga-me, o salmista falando, das que me são ocultas. Quem pode dizer, eu estou limpo do meu pecado? Mas o Senhor traz para que nós lembremos destas coisas. Então, irmãos, Deus vai lidar através do Espírito Santo nestas áreas todas. Todas, e aquele que começou a boa obra em nós, vai concluí-la, vai terminá-la até a volta de Cristo Jesus. E para tanto, meus irmãos, ele vai usar as circunstâncias, vai usar pessoas. Vai usar pessoas com quem nós nem queremos muito estar próximo, vai usar pessoas com quem estamos zangadas, vai usar pessoas que desprezamos, pessoas ciumentas, pessoas que nos desafiam o tempo todo. Eu quero lembrar uma coisa, nós estamos estudando às quartas-feiras a lições para a vida, da vida de Raquel, da vida de Lia. Na quarta-feira 17, eu aprendi uma coisa aqui que eu comecei a pôr em prática, para meu bem, irmãos, porque eu sou quem sou, não sou o que eu sou, não, sou quem sou. Então, naquele dia, eu aprendi uma coisa e comecei a pôr em prática a dar graças a Deus por a vida de determinadas pessoas. Não falar, me queixar da atitude desta pessoa ou destas pessoas, não uma pessoa específica. Não dar graça, não dar, falar mais nada, me queixar nada. Dar graças. E eu comecei, de fato, a dar graças pela pessoa e orar pela pessoa, dar graças. E tudo ia bem. Quando foi na quarta-feira, 8/5, eu vim com a cabeça cheia de acusação, de recriminação, uma porção de coisas. Aqui eu vim dizendo assim, mas eu sou a diretora. Eu dizendo para mim mesma, mas eu sou a diretora. Eu sou a diretora, dizendo para mim mesma. É impressionante, irmãos, que naquela noite o pastor até dramatizou a situação de um gerente, né, a situação do gerente que estava dizendo, ele é muito bom, e etc, capaz nisso, capaz daquilo, e ele começou a dizer, dizendo, deixe que o outro reconheça. E eu escrevi, na lição de Lia era humildade e não se glorie. Aquele que se gloria vai cair. Eu anotei isso no meu caderno e fui olhar. Aquele que se gloria vai cair. Quando eu saí daqui, eu disse a Maria da Paz, Deus me falou nesta noite, porque eu vi um caminho dizendo assim, eu sou a diretora, dizendo para mim mesma, eu sou a diretora, diante das afrontas, diante das coisas que estavam acontecendo. Então, meus irmãos, Deus vai usar pessoas que vão nos desafiar, que vão nos humilhar, que vão fazer acontecer, porque Ele quer, Ele não vai tirar assim de imediato, não. Porque Ele quer nos tratar. E às vezes são pessoas que nós amamos, pessoas da nossa própria família. Porque Ele diz que os inimigos do homem são os da própria família. Mas, meus irmãos, Deus vai também tratar com os nossos pensamentos. Esta é uma área que Deus precisa e Deus vai tratar com o nosso pensamento, vai para que nós descubramos quão confusos estamos, quão descontrolados somos, quão independentes somos. Quão independentes somos, quão fingidos muitas vezes somos, e dizemos e pensamos que sabemos mais do que todo mundo. Isso Deus vai tratar com essa dissimulação da nossa mente. E olha só, em Gênesis 6:5, ele diz assim, viu o Senhor a maldade do homem e reticências, e que era continuamente todo desígnio, todo intento, todo projeto, aí já estou desdobrando, todo o plano do coração do homem. E é impressionante, hoje de manhã, lendo o Salmo do dia, o Salmo 94, o Senhor mostra terrivelmente como é o nosso coração, irmãos. Como é o nosso coração, como são os nossos pensamentos, como é que nós agimos de uma forma tão terrível, fingida muitas vezes. E repare, Provérbios 16:30 diz assim, para o pensamento do homem, a imaginação do homem, ele fecha os olhos e imagina o mal, quando morde os lábios ele executa.
Nós sabemos que nós aprendemos aqui que os nossos pensamentos determinam o nosso caminho, determina aquilo que vamos fazer. Então, irmãos, precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Vejam como diz aquele homem, onde estava a mulher pecadora, dizendo assim, olha, se este homem fosse algum profeta, ele sabia quem era ela, ó, ele está aqui, ó, de olho fechado, olhando a situação, não diz nada, mas o pensamento fazendo estas coisas, pensando aquilo que é mal. O Salmo 94 diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem, são pensamentos vãos, pensamentos vazios, pensamentos que não dizem nada, irmãos, que às vezes só diz o mal, pratica o que é mal. Mateus 15, o Senhor diz àquele povo cheio de tradição, que você não sabe que do coração é que saem os maus pensamentos? Do coração, não é daqui? Saiu daqui, foi para o coração, irmão, os maus pensamentos, o adultério, tudo mais, tudo que não presta saiu daqui, saiu dos nossos pensamentos. E ainda, meus irmãos, Deus vai tratar com as nossas emoções, aqueles altos e baixos. Uma hora está lá em cima, eufórico, outra hora está lá embaixo, depressivo. Deus vai tratar com as nossas emoções, meus irmãos. Parece até que nós somos bipolar. Uma hora estamos eufóricos, lá em cima, maravilhoso. Como é que está? Eu estou excelente, lindo. Daqui a pouco, eu estou assim. Não lamento, irmãos. Deus também vai tratar com as nossas emoções. Lembram de Elias? Matou 400 profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Animadíssimo. Deus agiu ali. De repente, Jezabel mandou dizer que vai matá-lo. Uma mulher. Ele foi para a caverna e se escondeu na caverna. Eu preciso morrer, eu não sou melhor que meus pais. Eu não preciso. O Senhor mandou alimento, o Senhor ouviu hoje de manhã, mandou alimento, mandou pão. Que isso, Elias? Eu não sou melhor do que ninguém. Irmãos, esses altos e baixos, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi, não tem muito tempo, que é como se Elias até apressasse a sua vida, a sua saída deste mundo. Não sei, mas esses altos e baixos, Deus quer tratar, irmãos. Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar com a nossa vontade, para que a nossa vontade possa se harmonizar com a vontade de Deus. Todo mundo aqui já disse, seja feito, eu creio que todo mundo, até orando, Pai Nosso, seja feita a tua vontade na minha vida. Muitos de nós, mas irmãos, quando Deus aperta para fazer a sua vontade, nós corremos, nós não queremos. E lembre bem, irmãos, a vontade é um bem precioso que Deus lhe deu. Nem o inimigo pode mandar na sua vontade, mas vai depender de você e de mim. Deus vai tratar dessa vontade, para que nós nos tornemos firmes e afastados de tudo que não serve. Mas, irmãos, agora estou caminhando para o fim. Além das altas temperaturas que Deus nos coloca, e para que haja o plantio, e olhe bem, a plantinha não pode ter, a semente não pode receber tanta temperatura, é tudo no equilíbrio, né? Mas junto com ela está a umidade. A umidade é indispensável para que ela floresça, e isso também numa medida certa. Essa umidade vai reidratar os tecidos da semente, vai intensificar a respiração da semente, vai fornecer energia e nutriente para essa semente, para que ela retorne o crescimento. Irmãos, fazendo uma aplicação disto, eu acho que esta umidade vem do trabalho do Espírito Santo. Eu classifico que a umidade é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós quando nós estamos nessas altas temperaturas. Deus sabe que nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos tanto tempo esta pressão, essa prensa, essa situação, nós desfaleceríamos. Mas Ele manda o Espírito Santo para nos ajudar
trazendo o seu óleo, trazendo o seu bálsamo, trazendo a sua ajuda. E é interessante que Romanos 8:26 diz que também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Para até aqui. Ele nos assiste. Não é que ele está só olhando, mirando, não. Esse assistir é segurando, né? É apoiando. Ele está ali do outro lado, segurando nesta hora, nos apoiando nesta dificuldade, porque Ele conhece, Ele é o Paráclito, meus irmãos, Ele é o Paráclito, é o apoiador, é o ajudador, é o consolador. Então, Ele está ali do outro lado, sustentando-nos, para que nós não fraquejemos. Na nossa fraqueza, Ele está lá do outro lado. Então, este é o trabalho, é esta umidade, para que esse trabalho de quebrantamento seja feito com sucesso, meus irmãos, porque nós somos muito frágeis, nós somos muito débeis, e o Senhor conhece a nossa fragilidade, e o Senhor conhece a nossa fraqueza. Ele nos assiste de uma forma gloriosa, orando por nós, intercedendo por nós, porque Ele conhece a nossa debilidade, conhece o que nós necessitamos, então Ele intercede ali e mandando para o Pai, porque quem recebe a oração é o Pai. Então Ele intercede por nós, está ali nos ajudando para que nós resistamos a esse momento de tratos, esse momento de ajuda. Mas, irmãos, como eu disse anteriormente, se nós rejeitarmos estes tratos disciplinares, pode acontecer conosco aquilo que é fatal e desagradáveis. Provérbios 29:1 diz assim: aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente. Mas sem que haja cura, não vai haver cura. Não vai haver cura, porque endureceu a cerviz, endureceu a vontade, endureceu, como a gente diz aqui na Bahia, endureceu o cangote, então não tem cura, não tem. E o Salmo 81, eu achei muito interessante, que o Senhor está falando a partir do versículo 8, mas só, se o meu povo me escutasse, aí no 11 diz, mas o meu povo não me quis escutar. E o 12 diz assim deixei-os andar na teimosia do seu coração e que seguisse seus próprios conselhos. Meus irmãos, leiam em casa esse texto, para que você possa imaginar o que nós somos capazes de fazer, não admitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. Leia e veja, eles ficaram na teimosia do seu coração. Você vai ver no fascículo novo que, irmãos, eles se tornaram, e nós também podemos nos tornar, como Faraó se tornou obstinado. Faraó se tornou obstinado, os filisteus se tornaram obstinados, até foram um pouquinho melhores do que Faraó, que 4 vezes me parece que eles ficaram obstinados, mas eles tinham um caráter dominantemente intransigente. Deus não os endureceu, eles eram duros e Deus só confirmou, porque eles é que tinham o coração duro, porque Deus quer fazer exatamente o contrário. O Salmo, se você estiver aberto em Salmo, você vai ao Salmo 18, o versículo 27, que Deus salva quem recebe a sua graça. Olha o que diz o versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os de olhos altivos, tu os abates. Tu salvas o povo humilde, mas os de olhos altivos, tu os abates. Então, irmãos, não podemos, não devemos endurecer a nossa cerviz, para que não nos tornemos obstinados. Eu tenho muito medo da obstinação por causa do meu temperamento. E nós precisamos aprender isso todos os dias. Então, Tiago 4:9 nos aconselha para que nós voltemos. Esse foi um parêntese, vamos dizer, mas voltemos para buscar, irmãos, este quebrantamento. Tiago 4:9 nos aconselha: afligi-vos, senti as vossas misérias.
Eu sei que sua tradução não tem afligivos. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Irmãos, o que é afligir? Nós podemos nos afligir com jejum. O jejum serve para fazer isto. Irmãos, eu tomei uma decisão. Não estou aqui, por favor, é só para ilustrar. Eu tomei uma decisão. Já que eu não tenho tido esse domínio que deveria ter, então eu preciso, este é o socorro que vem do céu, o socorro que vem do Espírito Santo. Eu tomei uma decisão de jejuar. Não é todos os dias não, nem estou fazendo 3 dias, nem 4 dias não. Pelo menos na mesma semana, com esse objetivo. Que o Senhor possa moldar o meu temperamento, moldar. Então, conselho de Tiago, afligivos, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Reconheçamos, irmãos, que temos falhas e que precisamos mudar. Lembremos o que fez Isaías. Eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheça. Precisamos da transformação por dentro para manifestar fora. 3 João diz isto no versículo 2, que olha, desejo, Gaio, que tu sejas próspero em todas as áreas da tua vida, na saúde, na financeira, como tu és próspero interiormente. Como tu és próspero interiormente. Precisamos, irmãos, manifestar no exterior o que está dentro de nós. Precisamos manifestar com atitudes que agrade ao nosso Deus. Precisamos dar respostas a Deus em nossas atitudes. Lembra que ele disse a Davi? Ele disse a Davi, quando ele pecou, você me fez com que os meus inimigos blasfemassem contra mim. Ele disse isso a Davi. Você fez com suas atitudes. Então, irmãos, para que nós não passamos com que as pessoas desistam de Deus por causa das nossas atitudes, nós precisamos de quebrantamento. Porque as pessoas estão de olho em nós. Estão de olho em nós. Pode ter certeza absoluta disso. Eles estão nos olhando. E se nós não imitamos o Senhor, eles não vão querer o nosso Deus, não. Precisamos atentar para isso. E, por fim, pode ficar em pé agora. E os músicos podem vir. Eu não sei se você pode, em pé, abrir sua Bíblia no Salmo 113, 6. Salmo 113, 6. Vamos ler desde o 5. Salmo 113, 5 diz assim: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Tá ali, pronto. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido. Eu quero que você leia comigo, por favor, 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O 8. Para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meus irmãos, o abatido, o quebrantado, o aflito, o necessitado, ele vai levantar para sentar entre os príncipes do seu povo. Porque o que é que o Senhor quer fazer de nós, irmãos? O versículo 29 de Romanos 8 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Ele nos predestinou. Que nós entendamos isso, irmãos. Fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho amado Jesus Cristo.
você quiser, você pode pôr sua mão no seu coração. Para nós, num gesto assim, dizermos ao Senhor que nós queremos chegar a esta posição que Ele espera tanto que cheguemos. Somos capazes de nada, mas Tu tens os Teus meios, ó Deus, para nos tratar, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Portanto, vem, Senhor, e cura-nos, muda-nos, Senhor, pois nós precisamos de a Tua cura, que Tu nos toques mais uma vez, ó Deus. Precisamos disso com urgência, pois estamos, Senhor, cansados de andarmos desta forma, Senhor. Por esse nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito, que conhece as nossas debilidades, conhece o nosso espírito, conhece a nossa carne, que Ele possa vir de uma forma muito especial nesta manhã, fazendo tudo o que é necessário para que o nosso homem interior, o nosso espírito, possa estar semelhante ao de Jesus, te agradando em tudo. Sim, Senhor, é uma humilde oração, Senhor, é um pedido simples. Mas, ó Deus, vem deste fundo de minha alma, Senhor, tanto que necessito, que desejo isso. Em nome de Jesus. Creo que todos estamos cientes de que Dios es poderoso para mudar nuestras vidas. Cientes que Él quer mudar nuestras vidas. Eu tenho aprendido e percebido em nós que as coisas em nossa vida não vão mudar. Escute, não vão mudar se nós não tomamos uma atitude. Se nós não tomamos a nossa vontade para dizer, Senhor, é exatamente o que eu necessito. Eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar, porque o Senhor está tratando com nossa vida. E aí vamos para baixo, para baixo, para baixo. Nós ainda continuamos levantando a cabeça, duros de serviço, não entendendo, não percebendo que a hora chegue e que a hora seja hoje de enxergar e dizer, Senhor, eu quero, meu Deus, me humilhar diante da Tua presença, porque eu não quero continuar com essa vida e ser quebrantado de repente. Não, eu quero me quebrantar, eu me quero quebrantar e parar com esse meu caminho que eu levo, que eu gosto, que eu mimo, né? Porque somos às vezes assim, nós mesmos mimamos nossa situação e aí vamos e vamos. Senhor quer mudar o rumo de nossas vidas. Quantos querem tomar essa decisão? Sim? Querem passar aqui? Aproveitemos esta oportunidade preciosa
para nos quebrantar e dizer: Senhor, eu não quero mais continuar com esta situação. O Senhor sabe, e cada um de vocês sabem o que é esse assunto, o que é essa situação, o que é essa área de nossa vida. Mas esta manhã temos que tomar uma determinação, porque às vezes parece como que nosso Deus não é poderoso, não é verdade? Às vezes parece como que Deus não escuta, às vezes parece como que Deus está longe, como que nosso Deus não existe, mas isso não é real. Deus existe, Ele é poderoso, Ele está perto de nós e está aí querendo nos estender a mão para mudar a situação. Mas nós dizemos: Senhor, ainda mais um pouquinho, outro pouquinho mais, Senhor, ainda não estou pronto. Senhor, nesta hora estamos aqui com um coração quebrantado, Senhor. Tomamos a decisão, Senhor, de reconhecer nossa falha, de reconhecer onde temos cometido o pecado, onde hemos falhado diante de Ti, Senhor, onde temos sido duros e indiferentes, onde temos, Senhor, fomentado esses aspectos de nossa vida que só nos têm levado a uma caída, uma queda emocional, espiritual, até física, Senhor. Mas esta manhã tomamos Tua palavra, Senhor, porque não veio em vão. Tua palavra não vem para nos condenar nunca, Senhor, sino para nos alertar, para nos mostrar o caminho que devemos tomar. E este dia, Senhor, tomamos essa palavra preciosa para que em nosso coração não exista mais dureza, sino um quebrantamento, Senhor. Aqui estamos, Senhor, não só para cumprir um ato ritual, aqui de estar na frente, não. Estamos aqui, Senhor, e cada um de nós te apresentamos nossa causa. Apresentem a sua causa. Abrem com seus lábios diante do Senhor. Que Deus escute a tua causa. Publica-la. Não estou dizendo que vocês digam a gritos, só que publiquem-na em seu coração diante dele e digam: Senhor, é isto que está acontecendo mesmo comigo. Eu estou aqui duro, indiferente, e não saio deste buraco, porque já me estendiste a mão e eu nem sequer tenho olhado a tua mão, Senhor, enxergado, percebido a tua ajuda, o teu socorro celestial. Mas, Senhor, em nome de Cristo Jesus, esta manhã recebimos, sim, Senhor, essa palavra, essa corda celestial de amor, com a qual estás atraindo-nos e tirando-nos de nosso buraco, del lamaçal, Senhor, e levantando-nos para hacernos sentar com os príncipes. Porque se tua meta é essa, Senhor, dar-nos uma vida vitoriosa, dar-nos uma vida preciosa, Senhor, mas necessitamos reconhecer nossa fraqueza e nossa limitação e estender nossa mão para que Tu nos tomes, Senhor. E como Pedro, afundando-se nas águas, foi levantado e teve que passar a vergonha de reconhecer que tinha pouca fé. Mas, Senhor, não importa o reconhecimento de nossas falhas, o que importa é aprender a lição e andar em Teus caminhos, Senhor. Levanta-nos, que o espírito de quebrantamento nos restaure Tua presença, que o espírito de quebrantamento nos restaure a alegria de Teu Santo Espírito e a alegria de Tua salvação, que o espírito de quebrantamento nos leve a Tua presença e sejamos recebidos com gozo e com alegria, Senhor, que o espírito de quebrantamento liberte e quebre toda corrente, Senhor, toda atadura, para estarmos livres, Senhor, e andar nos Teu caminho santo e precioso. De Tua bênção, Senhor, abençoa este povo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada irmão, a cada irmã. Abençoa, Senhor, com Tua libertação. Vem com o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Não só este, sino todos aqueles que estão assistindo a este culto, Senhor, em nome de Jesus. Estendemos a mão para abençoar este povo, Senhor, e que sejam tocados pela obra de Teu Santo Espírito, pela obra de Teu Santo Espírito, para uma libertação completa, Senhor, e uma gloriosa
visitação de Teu Santo Espírito, Senhor. O aceite celestial, Senhor, em nome de Jesus, para a glória Tua, Senhor, para a glória de Teu nome, para que os inimigos saibam que há Deus que nos defende, que há Deus que advoga por nós, Deus que intercede por nós, Deus que cuida do seu rebanho. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, levantemos nossas mãos ao Senhor. Espírito do Trino Deus, dígalo, vem sobre mim. Outra vez. Espírito do Trino Deus, vem sobre mim. Quebranta-me, abranda-me, molda-me e enche-me. Espírito do Trino Deus, vem sobre mim. Oh Espírito